Oi, turma. Estamos aqui de volta para dar início à nossa aula de história, falando ainda sobre as civilizações fluviais, ou seja, aquelas que se desenvolveram lá na Ásia e na África, né, nas proximidades dos grandes rios, como a civilização egípcia, que foi às margens do rio Nilo, e as civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia, ao longo dos rios Tigre e Eufrates. Hoje nós vamos falar um pouco mais detalhadamente das civilizações antigas que se desenvolveram lá na Mesopotâmia. A gente vai entender melhor como esses povos viviam. É claro que não todos, mas os principais. Eu trouxe para vocês aqui, que é o que tem no livro de vocês também, 5 povos que viveram na região da Mesopotâmia. E a gente vai entender melhor o que era a Mesopotâmia e como viviam essas pessoas. Acompanhe comigo aí a apresentação do slide. Diz o seguinte, começa falando sobre o que era a Mesopotâmia. A Mesopotâmia é uma palavra de origem grega que significa terra entre rios. Ela se refere à região entre os rios Tigre e Eufrates, localizada lá no Oriente Médio, e mostra a importância dos cursos de água para a população que ali viviam. Era uma região fértil e de fácil acesso, e por isso atraiu muitos povos e foi palco de disputas entre eles. Aqui ele começa falando um pouco sobre a região da Mesopotâmia. Como eu já falei para vocês, é uma região que fica entre os rios Tigre e Eufrates. Por isso que recebeu o nome Mesopotâmia, porque o nome Mesopotâmia vem do grego e ele significa terra entre rios. Então essas terras ficavam entre os rios Tigre e Eufrates. Né? Por essa terra ficar entre esses dois rios, era uma terra muito fértil. E aí também ela era de fácil acesso, não era difícil chegar na Mesopotâmia. Então, essa região, por ser uma região fértil e de fácil acesso, ela acabou sendo disputada por diversos povos ao longo da história. Que a gente vai ver aqui, nós vamos estudar alguns dos povos que habitaram essa região. E eu coloquei para vocês aqui um mapa para vocês entenderem melhor onde fica a Mesopotâmia, né? Aí no Oriente Médio está aí o nome, Mesopotâmia. Observem aí essa parte mais escuro. E aí já tem até o nome de algumas civilizações, cidades e civilizações que se desenvolveram na Mesopotâmia. Os assírios lá em cima, a Síria, a Cádia, Suméria e a Babilônia, né? Os assírios, os acadianos, os sumérios e os babilônios foram alguns dos povos que se desenvolveram. E a gente vai estudar eles mais detalhadamente. Nós vamos começar falando sobre os sumérios, né? Que foram um dos povos que viveram na Mesopotâmia. Acompanhem comigo aí a leitura. Os sumérios foram um dos primeiros povos a se estabelecer entre os rios Tigre e Eufrates, por volta de 5.000 anos antes de Cristo. Então, um dos primeiros que a gente tem notícia que habitaram essa região da Mesopotâmia foram justamente os sumérios. Isso por volta de 5.000 anos antes de Cristo, muito tempo atrás. Acredita-se que eles tenham construído os primeiros canais de irrigação. Os primeiros canais de irrigação, para que esses canais de irrigação? Para levar a água dos rios Tigre e Eufrates até as terras mais distantes do rio, porque eles tinham que produzir. Eles praticavam agricultura e para poder praticar essa agricultura irrigada nas regiões mais distantes, eles construíam canais de irrigação para levar a água dos rios até os locais mais distantes, para poder irrigar a plantação. É provável que eles também tenham inventado a roda e o arado, outra invenção que é atribuída aos sumérios, que contribuiu para o desenvolvimento das civilizações, o desenvolvimento do ser humano, que seria a criação da roda e do arado. Duas invenções que ajudaram muito. A roda ela pôde ser colocada, por exemplo, em carroças, e aí é claro que aumentava a mobilidade desse veículo e também, além de aumentar a mobilidade, agilizava também o transporte de produtos. O arado também, que contribuiu, provavelmente foi inventado pelos sumérios, que também contribuiu para aumentar a produção agrícola. Essas ferramentas foram inventadas por ele e contribuíram para o desenvolvimento da agricultura. Ainda falando sobre os sumérios, a partir do final do 4º milênio, os sumérios fundaram várias cidades ao sul da Mesopotâmia. E essas cidades aqui, elas estão entre as primeiras cidades que foram fundadas no mundo, as cidades de Eridu, Ur, Uruk e Nippur, as cidades sumérias. As cidades mais antigas
estão entre as cidades mais antigas do mundo. Embora tivessem a mesma língua e cultura, cada uma dessas cidades era independente e possuía governo próprio. Elas nunca seguiram as mesmas leis ou formaram um só exército. Portanto, elas eram cidades-estados de política autônoma. Frequentemente, as cidades sumérias guerreavam umas com as outras. Ou seja, o que foi que aconteceu aqui? Os sumérios, eles fundaram cidades, só que essas cidades elas eram independentes entre si. Elas não eram unidas em um reino, por exemplo. Não era o reino da Suméria. Por quê? Porque, apesar de eles terem a mesma língua, terem uma cultura parecida, cada cidade tinha sua forma de governo. É o que a gente chama de cidade e estado. Cidade e estado. Eles eram o mesmo povo, mas eles eram governados de forma diferente. Cada cidade tinha seu governo. Era como se, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. É como o estado do Piauí. O estado do Piauí, se não existisse os prefeitos, seria um reino governado por uma única pessoa. Quem é a autoridade maior do que os prefeitos? O governador. Só que existem os prefeitos que governam, controlam as cidades. Então é como se a Suméria fosse o estado do Piauí, só que quem governava não era o governador do estado, e sim os prefeitos. Cada prefeito governava a sua cidade. As cidades sumérias eram cidades independentes, cidades-estados. Aí depois, mais na frente, as outras civilizações, elas formaram reinos e impérios. Mas os sumérios não, os sumérios formaram cidades-estados. Depois dos sumérios veio os acadianos. Coloquei para vocês aí uma imagem de um rei, acádio, Assurbanipal, se não me engano. Aí, por volta do ano 2020, 2200 a.C., os sumérios foram conquistados pelos acádios, um povo que ocupava a região central da Mesopotâmia. Com um exército eficiente, os acadianos fundaram o primeiro império da Mesopotâmia e um dos primeiros do mundo, na região, com a capital, que era chamada de Agade, que a gente chama de Acádia. Por isso que eram os acadianos, porque a capital do império dos acadianos era a Acádia, cidade de Acádia, então acadianos. As rivalidades e lutas internas enfraqueceram o império, que não resistiu à invasão dos elamitas, e aí depois eles foram invadidos, e assim sucessivamente. Então, os sumérios foram um dos primeiros a habitarem a Mesopotâmia, criaram algumas coisas importantes, como por exemplo as primeiras cidades na região, a invenção da roda, a invenção, por exemplo, do arado, E aí depois eles foram conquistados pelos acadianos. Os acadianos, eles tomaram o império não, as cidades sumérias, e aí fundaram o primeiro império. O primeiro império da Mesopotâmia foi criado pelos acadianos. Eles uniram todas as cidades sumérias e aí fundaram um império. Agora toda a região era governada por uma única pessoa, o rei. Na próxima aula eu vou explicar para vocês um pouco melhor sobre outros povos que habitaram a região, que foram os amoritas, os assírios e os caldeus. Os amoritas, conhecidos como os primeiros babilônios, os assírios, e os caldeus, os segundos babilônios. Fundaram o segundo império babilônio. Na próxima aula a gente vai ver mais detalhadamente sobre esses povos que habitaram essa região. Até mais!